Bem-vindos ao Papo Super, hein? E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o ministro Carlos Aires Brito, que vai conversar conosco sobre, não só sobre as questões que ele costuma falar, que são direito, política, mas um pouco sobre a sua experiência de vida, as suas convicções, as suas ideias. Nós vamos bater um papo bastante solto sobre essas questões fundamentais da existência. Recentemente, o senhor deu uma entrevista para o jornal Correio Brasiliense e nessa entrevista o senhor colocou várias coisas muito interessantes, ministro. E uma delas, que eu acho que está muito em discussão agora, é a proposta de um grande pacto social, um pacto para a nossa sociedade. Então, eu queria explorar um pouco, né, essa noção de pacto. O que vem a ser realmente um pacto? Né? Que às vezes as pessoas pensam em pacto só no toma lá, dá cá, quando na realidade eu acho que pacto é algo muito mais profundo. Né? Esse é o pacto do toma lá sem nenhum dá cá. É só entrega à sociedade do que há de melhor em todos nós para a gente sair dessa crise. Esse estado de desequilíbrio econômico, de instabilidade no plano das duas instituições eminentemente governativas, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, quando a gente sente que a condução do país, no plano da administração pública, do governo, né, do que se é de esperar de um estadista ou dos estadistas, quando a gente percebe que há pontos assim, até renitentes, né, persistentes de fragilidade no âmbito dos órgãos governativos, com reflexos em toda a sociedade, especialmente na economia, né, a gente se envolve por dever para colaborar. Então, essa noção de pacto seria, vamos dizer, uma união entre as pessoas que buscam o bem-estar social, o bem-estar do país e uma melhoria das condições sociais, de maneira que todos possam somar, colaborar para aquilo que é o anseio de todos nós. Isso. Quando o presidente John Kennedy, tomou posse na presidência dos Estados Unidos, ele o fez numa situação também difícil, no fragor daquela guerra fria, ideológica, entre o Ocidente e as repúblicas socialistas, né, com sede, com foco na Rússia propriamente dita, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele disse, olha, a hora não é de o cidadão perguntar o que os Estados Unidos podem fazer por ele, é o inverso. Né? O que ele, cidadão, pode fazer pelos Estados Unidos. Nessas horas assim, de fazer destino, de encruzilhada, de valores, de concepções vitais, ideológicas, né? Políticas, filosóficas, econômicas, nessa encruzilhada, a cidadania é convocada para dar sua contribuição. Os momentos de crise são momentos muito especiais, e são momentos até de crescimento. Os chineses dizem que crise vem sempre junto com oportunidade. Muito bem, Eduardo, exatamente. Tem também um economista de Stanford que diz que nós não podemos desperdiçar uma crise. Olha aí, como oportunidade. Como oportunidade. A crise é sempre algo que vem para trazer alguma mudança, para chacoalhar de alguma maneira, às vezes tirar as pessoas da zona de conforto, para que algo de novo possa advir. A crise é um instante de preocupação mais acentuada, de instabilidade, de desequilíbrio, não é, de doença, né, do corpo social, ou de... Bem, e isso, no plano individual, há de suscitar uma reação, ninguém vai se entregar. E é para ser toda crise encarada, né, estudada, na perspectiva de sua superação. No plano individual é assim. Eu já li há muito tempo, Eduardo, mais ou menos assim. É no enfrentamento da crise
que o caráter, a têmpera de um povo se define. É preciso exercitar o amor ao país, o compromisso com a coesão social, não é? Dar asas à imaginação. O brasileiro, a sociedade é mais inventiva do que o Estado, é mais criativa do que o Estado. É um momento que nós perguntamos que país que nós queremos, né? Que país que nós queremos. E os jovens estão muito nesse questionamento, que eles não estão satisfeitos. Não estão. Quer dizer, a insatisfação é clara, né? Mas ao mesmo tempo eles não sabem exatamente o que eles querem. O que eles sabem é que como está, não está bem. Não está bem. Então é o momento de buscar... De conversar. Alternativas, né? De conversar, de discutir, de dialogar, de se abrir para o diálogo, para que as lições resultem da discussão. E não a discussão se instaure a partir das lições professorais dos sábios. Né? Não é isso. O momento é de sentar à mesa do entendimento e ver qual é o principal ponto, por exemplo, Eduardo, de fragilidade estrutural do país. Vamos começar por aí. Eu acho que há um consenso, a corrupção. Sem dúvida. Né? O assalto ao erário, essa indistinção entre o público e o privado, o aparelhamento de Estado, esse se locupletar ilicitamente mesmo, né? Às custas do patrimônio coletivo. Esse é o principal ponto a ser enfrentado e com eficácia e com definitividade. Vamos acabar com essa corrupção endêmica, sistêmica, capilarizada. Que tem a ver com uma crise mais profunda das pessoas, da consciência das pessoas que levam a vida muito voltada para o material, esquecendo os valores mais profundos, né? Os valores espirituais, os valores da convivência saudável, da saúde no sentido mais amplo. Eu acho que as pessoas foram tão contaminadas por uma visão puramente material da existência que acabou que a corrupção foi minando, vamos dizer assim, a nossa sociedade, acabou, como o senhor disse, ficando endêmica, né? Agora, é preciso também, a discussão é boa por isso, entender, e eu acho que os fatos ajudam nesse momento, entender que há dois blocos de instituições públicas, não é, criadas pela Constituição. As instituições, eu estou aqui com ela. Você tem o bloco das instituições públicas encarregadas do governo propriamente dito. O Congresso Nacional e o Poder Executivo administram o tempo todo, um legislativamente, outro administrativo e governamentalmente, propriamente dita, né, a expressão governamental. Eles administram o tempo todo os interesses gerais da sociedade civil. Mas do outro lado, você tem o bloco das instituições igualmente públicas, porém que não governam. Elas impedem o desgoverno. É importante ter isso em mira. A primeira está em crise de credibilidade, né? Padecendo de falta de confiança popular. Mas o segundo bloco de instituições não está em crise. Está funcionando a plenos pulmões. Sim. A polícia, mais de perto, a Polícia Federal, o Ministério Público, os tribunais de contas, tudo afunilando para o Poder Judiciário. Enquanto esse segundo bloco impeditivo do desgoverno não entrar em disfunção, e não vai entrar, é inconcebível que entre em disfunção, me permita a coloquialidade da expressão, a vaca não vai para o brejo. Não é? Então isso é alentador, saber que as instituições, que a Constituição, não é, concebeu para impedir o desgoverno, essas instituições estão funcionando. E estão zelando, né, pela essa grande mãe que é a Constituição. Com uma peculiaridade. Mas o que eu quero dizer é que esse bloco das instituições, que estão funcionando bem a pleno vapor, impeditivas do desgoverno, a esse bloco se somam a imprensa, plenamente livre em nosso país, o que é ótimo, maravilhoso, e a cidadania ativada cada vez mais por movimentos de rua e pelo uso dos aplicativos todos da internet, com ênfase para as redes sociais. De certa maneira, essa crise toda é um estímulo para o desenvolvimento da cidadania e para, vamos dizer, uma maior participação da sociedade nos destinos do país. Sempre que existe esse tumulto todo, existe uma reflexão mais profunda sobre o que é que nós queremos, né? Perfeito. Nós estamos agora no final do nosso primeiro bloco
Então vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos nessa conversa com o ministro Aires Brito sobre justiça, direito, sobre a nossa vida, sobre o nosso país. Então fiquem conosco. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem e hoje nós estamos conversando com o ministro Carlos Aires Brito sobre uma série de assuntos que vão desde o direito até a filosofia de vida. E para começar essa nossa segunda parte do nosso papo, eu queria conversar um pouco sobre a Constituição, que eu sei que para você a Constituição é como se fosse uma Bíblia, né? E um só aguardo ao mesmo tempo, assim, uma garantia de que o nosso país não vai sair fora dos trilhos, vai se manter fiel aos seus princípios mais profundos. Então eu queria que você comentasse sobre isso. Perfeito. Seus comentários introdutórios são já definitivos. Nos marcos, não é, no esquadro da Constituição, nós resolveremos essa crise. Ela contém antídotos poderosos, eficazes, e ela significa um não, um sonoro não, mas imperativo não, a tentativas de golpe, né? De soluções esdrúxulas. E seria um retrocesso? Seria um retrocesso, né? Vamos sair da crise, sim, com a imaginação, à luz do direito, não é? Buscando fórmulas eficazes de superação da crise, que estão aqui na Constituição. Vamos estudar a Constituição e afastar de nós qualquer veleidade, qualquer tentação, né? Qualquer tentativa de soluções autoritárias, né? Golpistas, numa linguagem direta. Com a participação da população, com a participação de todas as instâncias da sociedade, né? Buscando em comum o que é melhor para o nosso país. Né? Perfeito. Mas, ministro, eu queria agora falar um pouquinho mais sobre a sua filosofia de vida. Eu sei que o senhor vem meditando há décadas já, né? E é um vegetariano também há um bom tempo. Então, eu queria ver como é que você consegue compatibilizar, vamos dizer assim, um cargo de ministro do Supremo, até de presidente do Supremo, né? No caso, a permanência do Supremo foi durante 10 anos, né? E como é que é possível compatibilizar um cargo público de tamanha relevância com uma vida meditativa, uma vida voltada para a reflexão? O senhor já mencionou os Upanishads e outros textos indianos também profundos. Como é que é isso? A meditação é como a arte, por exemplo. A arte nos predispõe para valores, né? Para a estética, buscando a beleza nas coisas, a criatividade mais pura, casta, original. A meditação nos pacifica. Você é um meditante, sim. Eu sei disso. Né? Nos leva à conciliação possível entre a reflexão e a percepção instantânea das coisas, não é? Entre a atenção focada no que se está fazendo, no que se pretende fazer, mas sem tensão. Não é? E quando a gente está atento, sem tensionamento, consegue conciliar atenção e descontração. Sem deixar as preocupações, né? Sem deixar que o passado invada o presente. Sem deixar que o passado contamine. Pela meditação, você sabe bem disso, o meditante fica atento como quem está acordado e descontraído como quem está dormindo. É maravilhoso isso. E é uma oportunidade de ficar intensamente, focadamente no tempo presente. O presente, a vida acontece, não é no passado, nem no futuro. Existe o presente. O presente já está dizendo, o nome é um presente, é uma dádiva, é uma mercê, não é um ganho. E a vida se constitui, diz, uma sucessão ininterrupta de instantes. Cada instante é uma imensidão de possibilidades transformadoras. Para que pensar no passado? Para que projetar?
né? Fazer planos demasiados para o futuro. Alguns sábios falam que o importante é viver no eterno. Né? E é interessante que nos Upanishads, que eu sei que você também gosta de ler os Upanishads, está dito que o eterno não é uma duração muito grande, né? É algo que está além do tempo. Então, viver no eterno seria viver no atemporal também, né? Viver intensamente, cada instante, como se fosse Perfeito, a Eduardo. eternidade como um todo, né? Olha, no meu último livro jurídico, chamado O Humanismo como Categoria Constitucional, nele eu faço uma dedicatória. A dedicatória para todas as pessoas que sabem fazer do breve o intenso. Porque fazer do breve o intenso, certamente é a única maneira de se fazer da eternidade uma experiência. Exatamente. Não é como experimentar a eternidade, é fazendo do breve o intenso. E não pode ser através da mente racional. Não pode, não pode. Porque a mente... Ela não conhece o eternamente racional. Não. Quando a gente coloca... Claro que a gente precisa da mente, Lógico. mas nem sempre. Quando se coloca a mente de mediadora entre o objeto, entre a realidade, entre um sujeito e a gente mesma, então o conhecimento da gente é indireto, é discursivo, é reflexivo, né? É diferente. Quando a gente afasta a mente e está no sentimento, o coração da gente mantém uma linha direta, ou seja, sem passar pela mente, não é, com o foco da nossa interlocução, do nosso diálogo, mesmo com as coisas. Os artistas, eles não coisificam nada, eles personalizam tudo. O som, para eles, é um ente, é um ser, a luz, o vento. Como os antigos também faziam. Como né? Os nossos índios personalizavam, por exemplo, o trovão, chamando de Tupã. Né? Tupã, Deus do trovão, Deus do trovão. E quem se habitua a personalizar as coisas, jamais vai coisificar as pessoas. Exatamente. O humanismo está em jamais coisificar as pessoas. Mas para não coisificar as pessoas, é preciso, primeiro, personalizar as coisas. Nada é objeto. Os índios nos ensinavam isso. Eles diziam que a terra não era um objeto intracommercium, um bem negociável. Eles diziam que a terra era um ente, um ser espiritual, um totem horizontal. Por isso que os índios não vendem a terra nem trocam a terra. Até aquela frase famosa do índio Sealto, que escreveu uma carta para o presidente americano que dizia: a terra não pertence ao homem, o homem que pertence à terra. Eu acho essa frase assim maravilhosa, que resume, maravilhosa, né? Touro Sentado. Eu comecei a relatar o processo Raposa Serra do Sol, eu confesso, eu comecei Buffalo Bill, porém terminei Touro Sentado, inteiramente ao lado dos índios e reconhecendo que a Constituição dava razão a eles. O senhor vai dar uma palestra num simpósio de saúde quântica no final de outubro, e vai ser uma palestra sobre essa tal de felicidade. Então eu queria já assim, que o senhor antecipasse um pouco que vem a ser essa tal da felicidade. Pois é. Eu não faço parte da organização do Congresso. Fui convidado por Wallace Lima. Eu gosto do Wallace, do que ele escreve, do que ele fala, e aceitei apenas como um participante, um expositor, entre tantos. E o tema é essa tal de felicidade. Porque a felicidade é como a justiça, é como o amor, não é? Deus, a própria eternidade, o patriotismo. Não há quem defina, é impressionante. Não há quem, à luz da ciência, não é, conceba uma definição precisa, cirúrgica da felicidade. O que é a felicidade? Em que consiste a felicidade? Quais as condições da felicidade? Então eu resolvi discutir esse tema a partir de uma pergunta que me fez: quem é que não quer ser feliz, né? Quem não busca, consciente ou inconsciente? É um seio universal. É um seio universal, né? E essa tal de felicidade, o que é?
como se nos dá, como alcançá-la, quais são as suas condições. Ela vem por ricochete indiretamente? Parece que sim, não é? As condições objetivas da felicidade seriam, por exemplo, o que nós chamamos de bens da vida. Quais são os bens da vida? Aqueles que nos dão, colocam nossa autoestima no ponto, nos tornam pessoas centradas, descontraídas, realizadas, contentes. Não é? Quais são esses bens da vida? Aí você vai dizer, olha, o amor, a saúde, a segurança material, a segurança física, não é? Num plano coletivo, a democracia, a honestidade, a ética, né? na vida pública, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, quando a gente desfruta desses bens da vida, a felicidade vem a tiracolo, vem de ricochete, né? Vem para a gente. Ela é mediada por esses bens da vida. Agora, e diante desses bens da vida, das oportunidades, né, de você desfrutar do amor, da segurança, experimentar uma relação afetiva, solidária, praticar o bem, né? Nós temos o direito à felicidade, é um direito, é um dever, há um dever do indivíduo para consigo mesmo de ser feliz, não tirar por menos. Será que deveria estar na Constituição como um direito à felicidade? Será? Como está na Constituição norte-americana, direito à busca da felicidade? Na nossa não está. Pois é. Só há uma passagem que eu identifiquei na vida política, jurídica brasileira em que se fala de felicidade. Nenhum código fala, nem a Constituição. Quando Dom Pedro I disse, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Então, e quando a gente é feliz, a gente é mais criativo, né? O homem, a mulher, todo mundo fica mais criativo, mais imaginativo, não é? Mais predisposto ao diálogo, mais compreensivo. Né? Quando a compreensão chega primeiro, o problema acusa o golpe. Né? As pessoas mais compreensivas, elas se ajudam e ajudam as demais. Então, a felicidade eu tenho para mim que é um dever de cada um de nós. É um direito de cada um buscar a felicidade, mas é também um dever, não tirar por menos, não. E todos nós podemos ser felizes se nós realmente fomos ao encontro dessa felicidade, se nós formos fiéis àquilo que é mais profundo dentro do nosso ser. Não vamos deixar passar as oportunidades de ser feliz. O não desfrute na gente é um defeito, não é uma virtude. Não é pecado estar feliz, estar alegre, descontraído, venturoso. Não é pecado. Eu acho que é um dever para consigo mesmo e que termina produzindo frutos, né, para as pessoas ao nosso redor. Perfeitamente. É irradiante a felicidade. Ministro, então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Papo Super. Sabe que a casa está sempre aberta para a sua presença aqui e obrigado pela participação, por esses ensinamentos. Obrigado, viu, também. Estamos conectados. Sempre bom estar com você e deixo um abraço bem carinhoso, bem caloroso para essa figura central que é Ulisses Riedel. Então nós encerramos aqui o nosso Papo Super. Até o próximo programa.